Filipenses capítulo 1. Se você tem costume de anotar a mensagem, o título dela saiu na segunda-feira, numa reunião de oração, onde o Senhor tinha liberado uma graça especial sobre o amor dele, sobre nós. A gente foi encharcado naquela segunda-feira pelo amor do Senhor. A pastora, orou, liberou uma palavra também sobre o amor. Deus estava falando, mostrando. E o Senhor deu um título para mim. Ele disse assim: amor mal compreendido é um amor mal correspondido. Repete comigo, fala: amor mal compreendido é um amor mal correspondido. Amém? E eu gosto quando Deus faz isso, porque eu sei que Ele vai dar todas as bases bíblicas e a direção para que você seja abençoado. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. E um texto que eu quero usar de base também é João 3,16, que você conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, fala assim, de tal maneira. Então nós vamos entender o que é esse tal maneira, né? Que deu seu único filho, ou filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Glória a Deus. E aí, falei: Deus, nós falamos sobre amor quase 4 domingos, lembra? Falamos de todo tipo de amor, o amor ágape, o amor filéu, o eros, estorge. Falamos todo tipo de amor, não esgotou. O amor de Deus nunca esgota. Fala assim: o amor de Deus nunca esgota. Irmão, o amor dele é infinito, é até o fim. Amém? E dentro desse texto eu falei: mas como é que nós vamos fazer a igreja compreender esse amor que é de tal maneira? E é importante conhecer para corresponder. Então, em determinado assunto, quando você não conhece ou não compreende um assunto, você não tem muita o que fazer. Concorda comigo? Você não tem muito que debater e nem se posicionar quando você não sabe muito determinado assunto, quando você não compreende determinadas coisas. E o amor de Deus não é diferente. Quando você não consegue compreender a dimensão, a profundidade, a largura, a altura do amor de Deus, você nunca vai corresponder à altura. E eu tenho uma boa notícia para te dar e de repente uma péssima para alguns irmãos. Deus, Ele é exigente em relação a amar a Ele. Ele é muito exigente como nós devemos amar a Ele. Então aí a gente entra num dilema. Eu preciso compreender de tal maneira esse amor para que eu possa corresponder, amá-lo como Ele merece, como Ele pede que eu o ame. Eu sei que eu não tenho capacidade de fazer isso, mas o mesmo Espírito que revelou algo sobrenatural para mim, vai revelar para você nessa noite. Amém? 7h52, daqui 8 minutos eu não erro mais quando eu falar noite. Ainda é tarde, mas eu sei que o Senhor vai revelar para você nessa tarde. O que eu falei? É porque eu li 17 aqui, irmãos. Eu li 17, eu tirei um, falou 7. Você está dando risada? Não? Você está rindo de mim, irmão? Diácono, depois você vê com ele aqui, que ele está rindo do pastor. Filipenses 1, 9 e 10. Aí eu achei tremendo essas coisas, irmãos, quando Deus revela. O apóstolo Paulo falando para essa igreja de Filipe. Ele diz assim: eu estou orando por vocês, esta é minha oração, igreja, que o amor de vocês aumente cada vez mais em, tem uns, umas versões que dizem pleno conhecimento, e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Eu falei: aleluia! Então nós precisamos sim ter o pleno conhecimento, a compreensão exata deste amor, porque senão você nunca vai corresponder. E infelizmente você pode nadar, achar que vai morar com Deus,
E não vai. Então é algo muito importante nessa noite. Eu sei que você já sabe a teoria, que Deus ama você, que Deus morreu por você, que Ele é Pai. Você cantou essa última canção, e eu sei que nós vamos cantar diferente no final, porque o Espírito Santo vai fazer você cantar diferente. Eu sei que você tem que amar a Deus, você já ouviu várias vezes isso. Bom, mas o que eu espero, e eu creio, porque não sou eu, é o Espírito Santo que vai fazer, é uma revelação dentro do teu coração, para você conhecer o que é o amor de Deus. Que ponto chegou o amor de Deus? Então, dentro desse texto, o apóstolo Paulo diz: olha, eu oro por vocês, e eu estou orando pela comunidade hoje, e eu vou orar agora, para que o amor de vocês aumente para com Deus em pleno conhecimento e percepção, que vocês compreendam exatamente o amor de Deus, para que vocês possam corresponder a este amor, em nome de Jesus. Se você quer, fecha o teu olho, põe a mão no teu coração e fala: eu recebo essa oração, Senhor, e eu quero a tua revelação. Começa a falar: Espírito Santo, eu quero revelação. Eu quero revelação, eu não quero teoria. Eu não quero ouvir o pastor, eu quero ouvir o Senhor Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa, e Ele está neste lugar. Pai, em nome de Jesus, eu oro em teu nome, Jesus. E eu peço, Espírito Santo, seja liberado, trazendo revelação no nosso coração. Uma revelação tamanha, aonde venha um quebrantamento, aonde vem choro e lágrimas, por compreender o teu amor, para poder corresponder a esse amor. Espírito Santo de Deus, eu estou clamando, orando pela igreja, traga o pleno conhecimento deste amor, que aumente o nosso amor nessa tarde, nesta noite, para com o Senhor, para viver de forma intensa, fervorosa a vida cristã. Porque se não for assim, Senhor, é uma vida vazia, sem graça de ser crente. Mas gera nessa noite uma vida intensa, uma vida fervorosa no Senhor. Mas para isso, Deus, precisamos da compreensão do amor do Senhor. Ah, Deus, Espírito Santo, tem liberdade de falar comigo, de agir da maneira que o Senhor quer. Libera a tua graça nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Você precisa compreender esse amor. Porque é fundamental compreender esse amor, irmão. Porque se você não compreende, você não corresponde como deve ser. E como é importante você amar a Deus. Porque Deus tem compromisso de salvação somente com aqueles que o amam. Então a primeira coisa que você tem que entender, e fala: Espírito Santo, hoje eu não posso sair daqui sem essa revelação, porque senão Deus não tem compromisso de salvar você. Mas eu fiz uma oração entregando, não interessa se você fez oração ou não fez. Interessa que a oração que você fez, você creu nele e teve mudança de vida e ama ele acima de todas as coisas. Tiago 1,12 diz assim: persevere na provação, porque no final vocês receberão a coroa da vida, porque Deus prometeu àqueles que o amam. Não é aqueles que Deus ama, porque Deus ama a todos e quer salvar a todos, mas o compromisso de salvação é para aqueles que o amam. Deus tem compromisso de te salvar se você o amar, de maneira que Ele pede. Então por isso nós precisamos compreender. Se você não compreende, você não consegue amar, irmãos. Você não consegue amar, e é importante hoje você entender isso. Romanos 8,38 é uma promessa maravilhosa, diz que todas as coisas cooperam. A gente acha que é automático, todas as coisas vão cooperar para o meu bem, porque eu amo a Deus. Você ama a Deus? Por que as coisas não andam cooperando? Porque você não ama a Deus como Ele disse que tem que ser amado. Você gosta de Deus. Nós cantamos: eu vou morrer para mim, vou sonhar os teus sonhos, eu decido, será. A partir de hoje eu creio que vai ser verdade em nome de Jesus. Mas irmãos, é muito importante você ter essa revelação. É por isso que eu falo para você, se você não estiver entendendo, você vai clamando como se fosse o último dia da sua vida, falando: Espírito Santo, eu preciso dessa revelação aqui dentro.
que ela saia da minha mente e caia aqui dentro, e gere uma explosão, uma crise dentro do meu coração, que eu preciso te amar intensamente, acima de todas as coisas. Hoje o desafio da igreja não é só levar as pessoas a amar a Deus, porque hoje, irmãos, as igrejas evangélicas, graças a Deus, elas estão tendo facilidade das pessoas entrar. Talvez entra por algum motivo de bênção e de usufruir algumas coisas de Deus, mas que bom que está entrando. Mas o desafio hoje não é levar as pessoas a amar a Deus, mas como devem amar a Deus, compreender o amor de Deus, para que possa corresponder à altura este amor. Então não basta só levar as pessoas a amarem a Deus, é preciso amar a Deus da maneira certa. Fala assim: não basta eu amar a Deus, eu preciso amar a Deus da maneira certa. Qual é a maneira certa, pastor? Marcos 12, 28 a 34, você não precisa abrir. Mas um mestre da lei, um doutor da lei chegou, porque viu Jesus respondendo muito bem aos fariseus. Ele falou: Jesus, qual é o primeiro, o maior mandamento de todos? Jesus disse: há um só Deus, o Senhor Jesus Cristo, e a Ele amarás, a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Se não for assim, não é amor. Irmãos, fala sério se você ama a Deus. Quando você está apaixonado, né, você faz de tudo para se encontrar com uma pessoa. Você vê um domingo, outro não. Se tiver trabalho, é bom que tenha trabalho, porque eu não preciso vir na igreja, ninguém fica me atormentando, por que eu faltei? Quem ama não vê a hora de estar perto dessa pessoa. Pastor, mas não vem com essa hipocrisia, porque eu posso ter Deus comigo todos os dias. Irmão, a comunhão da igreja é bênção, e o Senhor está neste lugar quando reunimos como igreja assim, porque quem ama a Deus ama as coisas de Deus, e a igreja, esta igreja é dele. Então você precisa entender nessa noite. Se você não compreender esse amor, você nunca vai corresponder a esse amor. E esse amor é amor 100%, irmão. Deus não aceita amor meia boca. Deus não aceita 99,9, Ele quer 100% do teu coração, 100% do teu entendimento, 100% da tua força, 100% do teu amor. Ele quer isso, e Ele pode exigir isso. No final da mensagem você vai ver se Ele pode ou não pode exigir isso. Efésios 6,4 diz, o apóstolo Paulo diz: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor. Algumas versões diz puro, sincero, e essa versão diz incorruptível. Ou seja, tem muito crente que ama o Senhor com amor corruptível, corrupto, sujo, com intenções malignas de usufruir de Deus, de sugar Deus para os seus próprios prazeres. Não é amar a Deus de qualquer jeito. Tem que amar 100%. Tem que amar com amor incorruptível. Não pode entrar corrupção no teu amor para com Deus. O teu relacionamento com Deus não pode ser sujo, não pode ser com segundas intenções. Tem que amar por aquilo que Ele é. Jesus disse em Mateus 10:37: quem ama o pai ou a mãe, o filho ou a filha, eu digo o namorado ou a namorada. Não estou querendo aumentar a Bíblia, mas isso dá toda a margem para falar isso, porque se fala de parentes próximos, quanto mais namoro ou amizades. Quem ama mais essas pessoas do que a mim, Jesus disse, não é digno de mim. Então como é que vai para o céu? Porque um dia eu confessei Jesus, fiz integração, fui no encontro com Deus, eu estou vindo na igreja, eu estou com uma casa garantida no céu. Não é verdade. Não se iluda, igreja. Nós precisamos amar ao Senhor 100%, amar a Ele acima de todas as pessoas. E eu já confessei isso aqui, irmãos. Eu irritava quando a Renata, minha esposa, falava assim: eu amo mais a Deus do que você. Como um bom crente religioso que eu era, tradicional, eu achava isso um crime. Tudo bem, mas não precisa falar. E hoje eu falo: eu amo muito mais a Deus do que você. E eu não ligo quando ela fala que ela é muito mais a Deus do que a mim, porque Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida, e não os meus filhos, e não a minha esposa. Deus em primeiro lugar. Eu amo mais a Deus do que as finanças, do que os bens materiais.
Eu amo a Deus mais do que o lazer. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Então, irmãos, que tal maneira é essa que Deus amou a gente? Que tal maneira é essa? Aí o versículo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou. Fala assim: quem ama, entrega. E aí, Deus me trouxe um pensamento a um e-mail que eu recebi há muito tempo. Talvez todos já conhecem, mas eu queria passar de novo debaixo da unção que está neste lugar. Queria que você soltasse o primeiro vídeo, fazendo um favor, para que a gente possa entender um pouquinho essa tal maneira. Quando Deus ama, Ele entrega aquilo que Ele tem de mais precioso. Por causa de você, por causa de você, Ele entregou o Filho que Ele mais amava, por amor a você. E Ele te amou quando você ainda era pecador. Talvez um drogado, talvez um adúltero, talvez uma idólatra, talvez muitas coisas você era. E mesmo assim Deus te amou. Pode soltar, irmão, em nome de Jesus. Apaga essa luz aqui, faz um favor. Obrigado, irmão.
Repete assim comigo, fala: porque Deus me amou de tal maneira que Ele deu o seu único filho para morrer em meu lugar, para que eu pudesse ter vida eterna. Amém. Pode acender a luz, pode desligar o vídeo. Assisti umas 10 vezes isso aí. Eu falei que eu não ia chorar não, mas tal maneira. Tem gente que nunca foi amado, que nem consegue sensibilizar com o amor de tal maneira. Tal maneira. E você está vivendo a sua vida como naquele trem. Como se não tivesse nada acontecido, porque eu não tive culpa disso. Quem mandou Jesus morrer? Eu não pedi para ele morrer. Talvez você está igual nesse trem, você nem está sabendo que aquele homem está chorando, o pai. Você está no trem da vida, levando a sua vida do jeito que você bem entende. Mas existe um amor tal de um pai que entregou seu único filho, filho querido, para morrer no seu lugar. Amém? Irmãos, se isso não bastasse, já poderíamos encerrar aqui. Mas eu digo para você que o amor de Deus vai além. O amor de Jesus vai além disso. Há uma outra revelação muito forte no meu coração, que não era só Jesus se entregar ou morrer em meu lugar, mas era beber o cálice do Senhor. Foi por isso que naquele momento agoniante da alma de Jesus, ele falou para o Pai: Pai, se possível, passe de mim este cálice. O que é o cálice, meu irmão? O cálice, pastor, era os romanos, era os pregos, era o chicote, era a coroa de espinho. É porque ele tinha medo de sofrer? Não! Jesus não tinha medo dos romanos, Jesus não tinha medo dos pregos, Jesus não tinha medo de sofrer, porque foi ele que se entregou. É porque Jesus teria que beber o cálice do Senhor, e o cálice do Senhor é a ira de Deus contra todo o pecado da humanidade. Toda a ira de Deus estava no cálice que Jesus teria que tomar. É por isso que Jesus disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. O cálice não era os pregos, o cálice não era apanhar dos romanos ou ter medo de sofrimento, não. Não era isso, meu irmão. O cálice representava toda a ira do Senhor contra todo o pecado da humanidade. Você e eu somos pecadores, nós merecemos a ira de Deus pelos nossos pecados. Mas alguém tinha que beber esse cálice. E o cálice era a ira do Senhor. Num dicionário norte-americano do Novo Testamento diz assim: o cálice não é apenas um fato cruel, mas sim um julgamento divino, de forma que Jesus não agoniza com medo da morte, mas pelo horror do santo ser levado debaixo do julgamento de Deus pelo pecado humano. Toda a ira de Deus estava naquele cálice. E Jesus sabia que ele veio para isso. Por isso ele não estava com medo dos pregos. Vocês não estavam com medo dos romanos de apanhar. Porque eu confesso que eu achei que o cálice era o sofrimento que ele ia passar. Não é isso, irmãos. Talvez você já tenha essa revelação, não muda para você, mas para mim mudou muita coisa aqui dentro. O cálice é toda a ira de Deus contra todo o pecado da humanidade. A prostituição, o adultério, o vício, a mentira, a pornografia, a tua frieza espiritual, a tua idolatria, a tua prostituição espiritual, a tua troca de Deus, o teu amor pelo dinheiro.
todo esse pecado estava no cálice. E não pense que você não vai comparecer perante o tribunal do Senhor, porque a Bíblia diz que todos nós vamos ter que permanecer ou comparecer ao tribunal de Cristo. Uns para condenação, outros para a glória, mas todos serão julgados mediante as suas obras. Apocalipse capítulo 6, você não precisa abrir, mas eu vou ler para você. O versículo 15 diz assim: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos, inclusive você e eu, quer homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono, porque é o dia da ira do Cordeiro. Irmãos, esse povo estava dizendo: caia a montanha em cima de mim e me mate, mas eu não quero a ira do Senhor sobre a minha vida, porque um dia todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Espero que você confesse hoje, que você entenda hoje que amor é esse. E Jesus sabia que esse cálice ia ser muito sofrimento, não era medo do sofrimento, mas porque ele ia ficar afastado temporariamente da graça e da companhia do Senhor. Por isso que Jesus sofreu fora dos portões, porque assim na lei, aquele bode, ou aquela ovelha, ou aquele bezerro, tinha que perdoar os pecados. Ele sofria fora do templo, para depois entrar como expiação. E Jesus sofreu fora dos portões toda a ira de Deus. Ele ficou afastado da presença de Deus naquele momento. Por isso que em determinado momento ele diz: Eloi, Eloi, lama sabatame, Deus meu, por que me desamparastes? Porque um Deus santo não poderia compactuar com o pecado, e naquele momento Jesus estava sendo maldito no meu e no seu lugar. O cálice do Senhor representa toda a ira do Senhor contra o pecado, e teria que ser um homem santo, o Cordeiro Santo, o Filho de Deus, para tomar todo aquele cálice. E outra, meu irmão, escuta o que eu estou te falando: a ira de Deus virá. A ira de Deus virá. Ou você se arrepende hoje, entrega a sua vida para Jesus e ama Ele como Ele pediu, ou você vai ter que passar pela ira do Senhor. Eu só quero lembrar aqui de Sodoma e Gomorra. E veio a ira do Senhor, porque a população estava corrupta, estava um caos, estava uma iniquidade tremenda na cidade. E Abraão tentou salvar a cidade: se tiver 50, se tiver 20, se tiver 10, o Senhor não salva a cidade. E Deus falou: se tiver pelo menos 10, eu salvo aquela cidade. Mas não tinha nem 10. E por isso a ira do Senhor veio e acabou com aquela cidade. Mas para frente você vê Noé. Perdão, foi antes Noé. Como é que a Bíblia diz que estava a humanidade? Corrompida. Totalmente corrompida. E o que Deus fez? Através da sua ira trouxe justiça. Acabou o mundo em água. Salvou somente Noé, um homem que andava com Deus, e toda a sua família. Não se engane, esse amor que Deus tem, da mesma intensidade que Ele ama você, Ele é justo com todos. Ou você entende hoje que você tem que amar Ele como Ele pediu, ou não serve o teu amor meia boca. Quando você canta: eu morro para mim, vou viver para ti, e você não vive coisa nenhuma. Não se engane, igreja, porque Jesus está voltando. E Ele vai salvar a igreja que é dele, que é santa, que ama Ele acima de todas as coisas. Obrigado, aleluia. Isaías 53:10, eu quero que você abra esse texto. Fala assim: Espírito Santo, me revela esse amor.
Vai falando, irmão, vai falando, porque é muito importante essa palavra para você. É muito importante você ter uma revelação de Deus, não a minha. Eu não consigo trazer aquilo que Deus trouxe no meu coração, eu não tenho capacidade para fazer isso, mas eu sei que aquele que está aqui, Ele é capaz de revelar isso no teu coração e você sai daqui diferente. Você não vai ficar mais que esse amorzinho meia boca, mais não. Você vai se lançar. Um amor que você vai decidir morrer para você e viver para o Senhor em nome de Jesus. Como eu disse, esse cálice que Jesus se referia era o julgamento de um Deus justo que não pode sentir prazer no pecado. E naquele momento, quando Jesus disse Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? É porque naquele momento ele estava recebendo todo o pecado. E a Bíblia diz que Deus não compactua com o pecado. Pelo contrário, o pecado nosso faz separação entre nós e o nosso Deus. E todo o teu pecado, não estou falando da humanidade, porque senão fica muito grande, você não começa a ver você. O teu pecado, todo o teu pecado oculto, Deus estava carregando ele naquela cruz. Toda a culpa ele estava removendo de mim e de você naquele lugar. Por isso ele sofreu fora dos portões. Naquele momento foi um momento, a pior dor de Jesus é porque ele sabia que ele ia ter que ter essa separação, essa interrupção da presença gloriosa do Pai por alguns momentos. Por isso naquele momento ele diz Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eu não entendia isso. Eu falei, mas por que Deus desamparou ele ali? Ou será porque a alma dele que está sofrendo? Não, realmente isso tinha acontecido. Porque todo o pecado da humanidade inteira, toda a desgraça do ser humano, toda a depravação, toda a culpa, todo o vício, toda a idolatria, toda a raiva, toda a vingança, todo assassinato, toda a mentira, todo o homossexualismo, toda a pedofilia, toda a imoralidade estava sobre Jesus. Ele pagou o nosso pecado. Ele removeu a culpa que era contra mim e contra você. A sentença de morte que era para mim e para você. Ele bebeu todo o cálice, não sobrou uma gota. Ele bebeu todo o cálice da ira do Senhor. Um Deus justo e santo não compactua com o pecado. Por isso domingo passado, quem estava na igreja, eu disse: não brinque com o pecado. Não brinque. Você tem brincado muito com o pecado. Você tem brincado de ser crente. E é um momento que você for para o julgamento, é tarde. Talvez vai vir toda, até a minha visão vai vir aqui no púlpito falando para você, e você nunca mudou. Eu espero que seja hoje o dia da tua transformação, de uma vez por todas. Que você ame a Ele de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E pode chamar você do que for. Pode chamar você de fanático, de louco, de bitolado, mas você tem que amar Deus. Você tem que querer Deus. Você tem que buscar Deus. Tem que respirar Deus. Você tem que ser grato a Ele. Olha o que diz Isaías 53:10, irmãos. Olha que amor é esse. Contudo foi da vontade do Senhor, do Pai, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole, os seus filhos, e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Aleluia. Irmãos, que amor é esse? Que pai tem prazer em esmagar e matar um filho por amor a outro? E Deus está dizendo para mim e para você: foi da minha vontade esmagar o meu filho Jesus, fazê-lo sofrer, tomar todo o cálice da minha ira, porque eu amo você. E não tinha outro jeito, alguém teria que morrer. Mas não serve mais sangue de bode, de ovelha, de bezerro, de pomba. Agora, na nova aliança, teria que ser um sangue puro de um cordeiro santo, imaculado. Teria que ser do Senhor Jesus Cristo, ou melhor, de Jesus, o Filho de Deus que não tinha pecado. Se tem alguém que não merecia a morte, era Jesus. Mas por amor, e a Bíblia diz que Jesus nos amou até o fim, até a última gota do cálice, porque Ele te amou. Eu não sei você, irmãos, eu não quero que você caia em choro, em pranto, eu não queria que você está esperneando,
Mas no mínimo, eu queria que você pudesse falar: Deus, Espírito Santo, eu preciso mudar a minha vida hoje. E esse amor que eu estou tendo pelo Senhor não está certo. Irmãos, eu confesso para vocês que eu tenho buscado, eu tenho amado a Deus, mas essa palavra impactou a minha vida quando Deus começou a mexer comigo e falou: olha, um amor mal compreendido. Se a igreja não compreendeu o meu amor, eles não vão corresponder a meu amor. Eu falei: Deus, mas eu não tenho capacidade de trazer essa revelação para o coração da igreja. Eu falei: mas o Espírito Santo tem. Aqueles que é sensível à voz do Espírito hoje receberá essa revelação, e as vidas totalmente sairão mudadas deste lugar, libertos, curados, porque o amor de Deus cobre multidão de pecado. Aleluia. Alguém teria que se fazer maldito em nosso lugar. Como eu disse, Jesus nunca teve medo, irmãos, dos romanos e dos pregos ou do sofrimento, mas sim do cálice de Deus. O cálice é de um Deus santo e justo, mas que está virado contra suas próprias, a criatura que ele criou para adorá-lo. Estava virando as costas para o Senhor. Irmãos, eu não sei se Fernandópolis está muito diferente de Sodoma e Gomorra. Eu não sei. Eu não sei até que ponto a nossa cidade está comparada com Sodoma e Gomorra. Eu não sei. Eu sei que Sodoma e Gomorra estava um caos. Até os anjos foram lá avisar, e o povo queria fazer sexo com os anjos, para você ter uma ideia, queria pegar eles para fazer coisa errada. Então a situação estava terrível. Mas hoje, como é que nós estamos vivendo? Homossexualismo, lesbianismo, pornografias, adultérios. Casamento não dura 2, 3 meses, já estão largando, tá, e vai. Como é que nós estamos vivendo? Drogas, bebidas, festas, namoros constantes um com o outro, se entregando às paixões. Irmãos, que mundo é esse? E eu não estou falando do povo lá fora. A igreja está compactuando com isso. Você que senta no lugar onde é santo, não que a cadeira é santa, mas esse lugar é santo pela presença do Senhor, escuta todo domingo e vai na célula e ainda vive no pecado. É porque você não ama a Deus. Você não ama a Deus. Porque se você amar, entender, compreender o tamanho desse amor, desse Deus, você corresponderia a este amor. Por isso que a Bíblia diz que com esse amor, naquele ato de cruz, nós somos constrangidos à presença do Senhor. Irmão, você tem que ficar constrangido no mínimo com esse amorzinho michuruca que você tem por Ele. Eu quero concluir. Se você não compreender esse amor hoje, dificilmente você vai corresponder da maneira certa. E como Deus exige que você ame a Ele? Amor 100%. Sem interesse. Amor 100%. Amor incorruptível. Repete comigo. Primeira maneira, ou a maneira certa de amar a Deus. Primeiro, fala assim: amor 100%. Se você quiser fazer assim com o dedão assim, não tem problema, pode fazer um. 2, amor incorruptível. 3, amor sacrificial. 4, amor intenso e fervoroso. Amém? Pastor, esgotou só esse, tá bom? Eu não sei, irmão, mas foi esse que Deus me mostrou. E aí, quando eu estava terminando, concluindo, Deus me fez lembrar os mártires da igreja, os mártires cristãos. Por que morriam e sofriam por Jesus, irmãos? Porque amavam a Jesus. Eu não sei se vai dar para ler. Eu queria só citar a história, mas eram algumas histórias, eu não consegui escrever todas elas, porque foi agora no final. Eu vou tentar passar esse vídeo, é só escrito. E eu sei que às vezes as pessoas vão ter dificuldade de ler, eu acho que eu vou ler eles. Pode soltar, irmão. Aí você vai parando, fazendo um favor. Algumas histórias de homens
porque não quis negar Jesus, sofreram. E hoje você, por muito pouco, murmura. Pode soltar, irmão. Estes fatos são verídicos de casos de tortura que aconteceram por volta de 1950 aos cristãos na Romênia, na época do nazismo, histórias que os livros não contam. O líder cristão Richard, o nome dele mais conhecido por mártir vivo, na época liderava uma igreja às escondidas, a igreja subterrânea. Esses são alguns depoimentos dele. O ministro evangélico que passou 14 anos como prisioneiro dos comunistas em 25 anos em reclusão. Torturas por amor a Cristo. Eu estou lendo porque tem pessoas que talvez não conseguem ler e não sabem ler. Eram colocadas algemas em nossos punhos, as quais tinham lâminas afiadas da parte interna. Se ficássemos totalmente parados, ela não nos cortava. Mas nas celas muito frias, quando tremíamos, os nossos pulsos eram cortados. Crentes eram pendurados em cordas de cabeça para baixo e açoitados tão severamente que seus corpos balançavam de um lado para o outro pelas pancadas. Éramos colocados em refrigeradores. Eu próprio fui jogado em uma dessas celas com pouca roupa. Médicos da prisão observavam através de uma abertura até verem sintomas de morte por congelamento. Desse ponto eles jogavam em outro lugar para aquecer. Quando estávamos aquecidos, éramos imediatamente colocados de novo nas celas congeladas. E isso repetidamente. Descongelar e depois congelar, até antes de morrer. Nós éramos colocados em caixões apenas um pouco maiores do que nós. Não havia lugar para qualquer movimento. Muitas dúzias de pregos com suas pontas afiadas, como giletes, eram colocadas por todos os lados. Enquanto mexíamos, nós nos cortávamos. Éramos forçados a permanecer nessas caixas horas a fio. Quando, porém, nos fatigávamos e nós tombávamos, os pregos nos furavam. Muitas vezes perguntei aos torturadores: você não tem piedade no coração? Eles responderam: não se pode fazer omelete sem primeiro quebrar os ovos. Na prisão, um crente, nome Gressu, foi sentenciado a apanhar até morrer. Segura aí, esse irmão. Nisso tiveram de gastar algumas semanas, lá sendo espancado vagarosamente. Uma vez na sola dos pés, com um cacetete de borracha. Depois de alguns minutos, pode soltar, outro golpe. Veio o médico aplicar-lhe uma injeção. Recuperou os sentidos e lhe deram boa alimentação para recobrar as forças. E então foi espancado outra vez até morrer, sob essa pancadaria vagarosa e repetida. Segura. Um pastor chamado Floresco foi torturado com açoites, com atiçadores de ferro em brasa e com facas. Foi açoitado horrivelmente. Ratos famintos eram introduzidos em sua cela através de um cano grosso. Ele não podia dormir, pois tinha de se defender o tempo todo desses ratos. Se descansasse um só momento, os ratos o atacariam. Foi forçado a ficar de pé por 2 semanas, dia e noite. Por fim trouxeram seu filho de 14 anos e começaram a açoitá-lo na presença do pai, dizendo que continuariam a bater até que o pastor dissesse o que eles queriam. O homem, coitado, já estava quase louco. Suportou até onde pôde. Por fim gritou para o filho: tenho de dizer o que eles querem, filho. Não posso mais suportar o que estão fazendo. Na verdade, ele queria que negasse Jesus. Aí o filho respondeu: pai, não me faça a injustiça de ter um traidor por pai. Aleluia. Resista. Se me matarem, morrerei com as palavras de Jesus, a minha terra natal. Aleluia. A fúria dos comunistas caiu sobre o menino, em quem bateram até matá-lo. Vendo as manchas do seu sangue pelas paredes da cela, morreu louvando a Deus. Aleluia. Pode tirar. Pode acender a luz. E você, por uma provinha que você passa,
você esquece de Jesus. Irmãos, esse povo sofreu. Era só eles falar assim: eu nego Jesus. Era só falar isso, eles não sofreriam isso. Vocês estão entendendo? Poderia mentir para eles, falou: eu nego Jesus, eu não acredito mais nesse Jesus. Era só falar isso, irmãos. Era simples assim. Mas quem ama a Deus, não considera a sua própria vida mais importante do que a de Deus. Eu não sei se eu estou nesse nível, não, irmãos, mas eu estou em busca dele. Dá vontade de fazer um teatro aqui agora, como fizeram numa igreja. Entra 3 homens encapuçados, com armas na cabeça, com armas em punho, e fala para toda a igreja, mãos ao alto: eu vou matar todos aqueles que são cristãos. Aqueles que não é cristão, aqueles que vão negar Jesus, pode sair, porque não vai morrer. Eu não sei se eu ficaria sozinho aqui. E foi saindo um por um. Foi saindo um por um. Ficaram alguns corajosos e que amavam a Deus. Aí eles tiraram o capuz e eles diziam: eu só queria saber se tinha verdadeiros cristãos que amavam a Deus aqui. Nós não vamos matar vocês. Era só para saber se vocês passariam pela prova do amor a Deus. Eu não sei o que você vai fazer com essa palavra. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou buscar e vou orar por você, que o teu amor aumente mais, em plena compreensão, para que você possa corresponder ao amor de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero que nós cantemos aquela última canção de maneira diferente. Eu quero que você coloque em pé, porque falando que fique em pé, talvez você pense que está acabando, mas eu digo para você: não está acabando. Talvez você pode ser um mártir do século 21. A tua família quer que você negue Jesus, você fala: eu não nego Jesus. Talvez as pessoas estão te perseguindo. A palavra de Deus diz: bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome. Aleluia. Porque eles herdarão o reino dos céus. Irmão, a nossa pátria não é daqui, meu irmão. A Bíblia diz que você vai viver 70, 80, 90 anos sempre, que a medicina está muito boa. 110, talvez. Mas e a eternidade, você vai passar na onde? Aonde, meu irmão? Por isso que Jesus disse para Paulo: Paulo, eu vou te mostrar o quanto importa ser abençoado pelo meu nome. Foi assim o chamar de Paulo, irmãos? Não. Jesus falou para Paulo: Paulo, agora você vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu vou dizer uma coisa, tem outro versículo, eu também não sei onde está o endereço agora, mas diz: aqueles que são participantes dos sofrimentos de Cristo aqui na terra, se você sofrer por amor a Deus, por amar a Deus, você vai participar da glória. A glória que está revelada àqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para mim e para você. Nessa terra nós podemos desfrutar de algo maravilhoso da presença do Senhor, mas tem algo maior, tem algo sublime, tem algo maravilhoso lá no céu. Mas não são para todos. É para aqueles que amam a Deus. Um amor sacrificial, um amor 100%, um amor incorruptível. Irmãos, pensa em você. Primeiro probleminha que você tem: você resmunga ou não resmunga? Bateram no seu carro, riscaram o seu carro, você fica bravo, não fica? Porque é um bem material. Mandaram embora você do emprego, você fica louco, às vezes depressivo. Tem algum probleminha no domingo, você não vem na igreja. Teve uma festa, você bebe no domingo e à noite fala: não posso ir porque eu bebi. É melhor vir do jeito que você está e pedir perdão para Deus do que ficar em casa. Quem ama quer se encontrar com aquele que é amado da minha alma. Está na hora de você abrir mão das pessoas que te levam para o inferno e amar a Deus de todo o teu coração. Abra a mão das pessoas que te afastam de Deus. Abra a mão dessas pessoas. Decida morrer para você hoje, para as suas vontades,
e viva para Deus. Se você está aqui hoje, Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem um plano para você. Você precisa entender isso. Feche teu olho. Feche teu olho. Feche o teu olho, não abra o teu olho. O Espírito Santo vai falar com você. Espírito Santo, eu te peço, revela como o Senhor falou comigo, Deus. Não deixa ninguém sair daqui sem essa revelação, Deus, sem sentir o toque do teu amor. Compreender este amor, compreender este amor, para poder corresponder a este amor. Oh Jesus, oh Deus, Espírito Santo, tem liberdade de fazer o que tu queres neste lugar. É o que eu mais quero fazer, pois te conhecer Jesus, foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Não posso mais um segundo viver longe do teu imenso amor. você quiser adorar o Senhor agora, com a revelação da palavra do Senhor, eu te convido você a adorar de uma maneira intensa, fervorosa. Se entrega. Minhas mãos vou levantar, com meus lábios proclamar, vou erguer minha voz só pra te adorar. Eu quero viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente de Deus para mim, Jesus. Quero que você que entendeu essa palavra, o amor de Deus, ele não tem fim. O amor de Deus é incondicional. Você pode estar sujo pelo pecado, você pode ser um adúltero, você pode ser um viciado, você pode ser o que for. O amor de Deus cobre multidão de pecado. Hoje é o dia de você entregar sua vida para Ele. Você se arrepender dos seus pecados, do seu amorzinho frouxo, michuru, um amor fraco. Quem ama entrega. Fala assim, fala, quem ama entrega. De novo, fala, quem ama entrega. Então, se você ama a Deus, vem entregar sua vida para Ele, como se fosse o altar aqui, ó. Como se você fosse colocar sua vida no altar. Se você quiser ficar em pé, você fica. Se quiser ajoelhar, você ajoelha. Mas você vai cantar essa canção fazendo uma entrega para o Senhor. Hoje é dia de você entregar tudo ao Senhor. Entregar sua vida, entregar o seu dinheiro, entregar o seu marido, entregar sua esposa, entregar seu namorado, entregar sua namorada, entregar os seus ranços, a sua religiosidade. Deus te tirou da lama do pecado, meu irmão. Vem aqui e declare o seu amor por Ele. Ame o Senhor intensamente. É a tua oportunidade de falar para Ele, de agradecer a Ele. Em nome de Jesus. Aleluia. Adore ao Senhor, adore. Sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente de Deus para mim, Jesus. Não quero mais um segundo viver longe do teu imenso amor. Não quero mais afastar-me de ti. Eu quero sempre te servir. Minhas mãos vou levantar, com meus lábios proclamar, vou erguer minha voz só pra te adorar. Eu quero viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais
Isaías 53:10. Nosso Pai, o nosso Deus, por amor, Ele diz: foi da minha vontade esmagar Jesus, o meu único filho, moê-lo, fazê-lo sofrer, mesmo que doesse, que eu tivesse que chorar, diz o Senhor, mas por amor a você, foi do meu agrado moê-lo, esmagá-lo. Eu fiz dele uma oferta pelo teu pecado. Por isso Jesus disse: eu sendo rico, eu me fiz pobre, para que vocês fossem ricos da graça de Deus. Por isso Deus diz: mesmo que uma mãe se esqueça do filho que está amamentando, jamais esquecerei de ti, filho e filha, diz o Senhor. Mesmo que você andou por lugares como o filho pródigo, mesmo que você gastou o seu dinheiro com porcarias, com prostitutas e com coisas desse mundo, filho, eu estou de braços abertos te esperando de novo, diz o Senhor. Eu amo a sua vida, eu coloco as sandálias nos seus pés, coloco roupa nova, eu te faço novo todas as coisas, porque o meu amor por você é maior do que qualquer coisa nesta vida, mais imenso que o mar, mais profundo que o mar, mais alto que os céus, é o meu amor por ti, filho e filha. E eu espero, diz o Senhor, que a minha igreja, aqueles que se chamam pelo meu nome, que são os meus filhos, que me amem de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento, de toda a sua alma. Porque aquele que não me amar mais do que pai, mãe ou filhos ou coisas desse mundo, não será digno de mim, diz o Senhor. Então eu vou te dar mais 5 minutos ou mais 3 minutos para você rasgar o teu coração para Deus e falar: Senhor Jesus, obrigado por este amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tomou o cálice, o Senhor pagou o meu pecado, o Senhor me remiu, o Senhor me chama pelo nome hoje. E eu quero te amar intensamente. A minha vida vai mudar hoje, Deus. Abre a sua boca e fala isso para o Senhor. Levante a sua voz, adore ao Senhor, cante ao Senhor. Tome uma postura diante de Deus nessa noite. A minha vida vai mudar. A prioridade vai ser o Senhor, em nome de Jesus. Libera a tua graça e teu amor, Pai. Sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente de Deus. Deus, a tua palavra foi pregada e a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Essa igreja, Senhor, aprenda a te amar mais. Eu oro para que aumente o amor deles em pleno conhecimento. Pleno conhecimento. E Tiago 1,12 diz: feliz é o homem, bem-aventurado o homem que persevera na provação, que depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aos que o amam.
Hoje é noite de você confessar, fala: Deus, realmente eu ainda não consigo te amar como o Senhor merece, mas eu decido a entregar-me completamente nas tuas mãos. Eu não vou mais negar, eu não vou mais ficar sendo frio, mas vou viver de forma intensamente o Evangelho. Vou viver de forma fervorosa. Vou te amar incondicionalmente, mesmo que não me abençoe. Eu quero a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Tem outro texto que eu não falei, eu quero terminar com ele. Diz: quem não ama a Deus, seja anátema. Vira para o seu irmão e fala assim: quem não ama a Deus, seja maldito. É isso que a palavra diz. Aquele que não ama a Deus, seja maldito. É forte. E eu quero que você saia com essa palavra de Cristo no teu coração. E não é qualquer amor. Qual que amor que é? 100% sacrificial, incorruptível, intenso, fervoroso, pagando o preço por Jesus. Se não for esse, quem não ama a Deus, seja anátema, seja amaldiçoado. Eu espero que você saia daqui amando mais a Deus do que ontem. Amém. Ame a Deus, ame a Deus, ame a Deus. Eu abençoo você em nome de Jesus. Eu abençoo você em nome de Jesus. E se você nunca sentiu amor de pai, porque você sempre foi traído, ou todos os seus relacionamentos teve traição, o Espírito Santo vai fazer você sentir o amor do Pai. Amém. Eu sei que está em cima da hora, mas tem jeito de, pelo menos o refrão: Ele me ama. Tem jeito, pastor? Ele me ama. Tem jeito, pelo menos o refrão: Ele me ama. Ele me ama. Amém. Aleluia. Você vai declarar: Ele me ama. Pode ficar onde você está, não precisa voltar não. Começa a declarar, fala: Ele me ama. Ele me ama. Deus me ama. E por isso eu vou amar Ele. Ele me amou primeiro. Por isso eu amo a Ele. Fala isso: Ele me ama. Cante: Ele me ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama, meu irmão. Ele te ama. 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 Mais forte, mais forte. Cante isso. Seu irmão, cante olhando para ele, fala assim: Ele te ama. Em vez de falar agora Ele me ama, você vai cantar: Ele te ama. Ele ama a sua vida. Ele te amou primeiro. Ele ama a tua vida. Não para de falar não, irmão. Tem vergonha de olho no olho do irmão. Fala para um, para outro. Fala para o direito, da esquerda. Fala para o de trás. Fala: Ele te ama. Vamos
cantar esse refrão. Ele te ama. Em vez de falar Ele me ama, Ele te ama. Ele te ama muito, meu irmão. Igreja, igreja, Deus ama você. Deus entregou o Filho amado dele por você. Ele ama você. Então chacoalha a mão do seu irmão, fala: Ele te ama. Ele te ama muito. Ele ama a sua vida. Ele quer te resgatar. Ele ama você. Céu se une à terra com beijo apaixonado. Levante a mão do seu irmão. Não dispara, meu peito acelerado. Eu tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Aplauda ao Senhor por este amor. Aleluia! Grite para Ele. Grite para Ele. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que esse grande amor de Deus, grande amor, grande amor, amor que muitas vezes não compreendemos, mas hoje nós tivemos algo de uma revelação profunda do Espírito Santo. Que esse amor acompanhe a sua vida e que esse amor te traga segurança, que esse amor te traga uma certeza que você consegue amar Ele porque Ele te amou primeiro. Eu te abençoo como pastor em nome de Jesus. Declara a graça, a unção, o poder de Deus, e que o inimigo não vai roubar essa palavra. Deus te ama. Vai com esta palavra, com esta graça de Deus, e ame a Ele em nome de Jesus. Amém.